Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? Hoje nós iremos compartilhar uma palavra de edificação, uma palavra de concordância, amém? Para que nós possamos avançar para frente sempre, em obediência ao Senhor e não retroceder para as coisas passadas, para as coisas que já ficaram para trás, amém? Abra a tua palavra no livro de Gênesis, capítulo 19, do versículo 26, aleluia, até o 29, que diz assim: E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Abraão levantou-se aquela manhã, de madrugada, e foi àquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Amém? Feche teus olhos. Vamos orar, vamos consagrar esse tempo ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na Tua presença nesta tarde, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que o Senhor venha nos falar, que o Senhor venha trazer a revelação da Tua palavra, que o Senhor venha nos ministrar, Pai, que o Senhor venha nos edificar, aleluia, que o Senhor venha, Senhor, trazer um direcionamento, uma palavra rema para conduzir a nossa vida de acordo com aquilo que é a tua expectativa em relação a nós, Pai, que somos teus servos, teus ungidos. Peço a tua bênção, que a minha carne se cale, que o teu Espírito se manifeste, e por tudo quanto o Senhor fizer, ó Deus, nós queremos dar a ti a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra de Deus fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Essa destruição ela veio por causa do pecado. O pecado daquele tempo, o pecado daqueles dias, que trouxe a destruição de Sodoma e Gomorra. Naquele tempo, o homem caiu na imoralidade, o homem deixou os seus valores, eles praticavam todo tipo de abominação diante de Deus, e o cheiro da abominação deles chegou às narinas de Deus. E Deus falou: vou destruir Sodoma e Gomorra. E Deus desce para destruir Sodoma e Gomorra. E nessa caminhada que ele passa por Abraão. E Deus fala para Abraão através dos anjos, e ali dizem que é o próprio Senhor fala com Abraão e diz assim: olha, não vou esconder de você, Abraão, o que nós viemos fazer. Nós viemos aqui para destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a interceder, porque o sobrinho de Abraão, Ló, estava na cidade. E ele fala: se houver ao menos 50 justos, Senhor, o Senhor destruiria a Sodoma e Gomorra? E o Senhor fala: olha, se houver 50 justos lá, nós não destruiremos Sodoma e Gomorra. E aí Abraão vai negociando, vai falando alguns números ao Senhor. E aí por último ele fala: se houver 10 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor mesmo assim destruirá Sodoma e Gomorra? E aí o Senhor fala para Abraão: se houver ao menos 10 justos, nós não destruiremos Sodoma e Gomorra. E aí os anjos vão para Sodoma e Gomorra, para destruição, mas eles vão lá para retirar Ló. Ló precisava ser retirado de Sodoma e Gomorra para que viesse a destruição. Quando os anjos entram dentro da cidade de Sodoma e Gomorra, os moradores daquela região querem ter relações sexuais com os anjos. Eles estão dentro da casa de Ló, eles querem entrar na casa de Ló para ter relações sexuais com os anjos. E Ló faz uma proposta para ele: olha, eu tenho 2 filhas aqui, filhas que nunca tiveram contato com nenhum homem. Eu entrego as minhas filhas para que vocês tenham relações com as minhas filhas, mas não toquem nesses homens, porque eles são santos. E
Eles falam, não, nós não queremos suas filhas, nós queremos eles. E os anjos fazem com que eles fiquem cegos, e eles não veem. Os anjos saem e eles falam, Ló, vai embora com a tua mulher e com as suas filhas e sai aqui de Sodoma e Gomorra, porque vai ser destruído. E os anjos falam, não olhem para trás. Eles saem da cidade. E quando Deus começa a derramar um enxofre, caindo do céu lá para destruir Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló, que a Bíblia não diz qual é o nome, ela olha para trás. E quando ela olha para trás, a Bíblia diz que ela se converte numa estátua de sal. E a partir daí, ela fica paralisada. E Ló e suas duas filhas vão embora. E a mulher fica ali paralisada. Então, o que nós aprendemos com esta palavra? Que nós não podemos olhar para trás. E que nós não podemos olhar para aquilo que o Senhor já abriu mão. Pois foi destruído, né? Aquilo que Deus já tirou, aquilo que já foi destruído, aquilo que o Senhor falou, olha, não volte mais, não fale mais, não ande mais, não caminhe mais, não quero que você me peça mais isso, não quero que você se volte para essa situação, não vou dar, é o não de Deus, não insista com o não de Deus, porque se você insistir com o não de Deus, na desobediência daquilo que o Senhor está te trazendo por direção, a tua vida vai ficar parada. Você vai ficar estagnado como uma mulher de sal, como uma estátua de sal. Ou seja, a sua vida não vai para frente. E não mais, além da tua vida não ir para frente, as coisas não andarem para você, você ainda traz destruição, traz imoralidade e traz destruição para toda uma geração. Por quê que traz destruição para uma geração? Ló, ele vai para uma caverna com suas duas filhas. E as filhas, não tendo marido, as filhas falam, teremos relações com nosso pai para que nós podemos ter herança, podemos dar filhos. Aí versículo 31. Então a primogênita disse à menor, nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre em nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos beber vinho ao nosso pai, e deitando-nos com ele, para que em vida conservemos a semente do nosso pai. E deram a beber vinho ao seu pai, e naquela noite veio a primogênita, deitou com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor, vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos beber vinho também esta noite. Então entra tu, deita-se com ele, para que a vida conservemos a semente do nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai. Também naquela noite levantou-se a menor, deitou com ele, e não sentiu ele quando se deitou, enquanto se levantou. E concederam as duas filhas de Ló, de seu pai. Teve a primogênita um filho, que chamou de Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A menor também teve um filho, e o chamou o seu nome de Benjamim. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Então, vocês percebem que, por causa da desobediência de um pecado de uma mulher, ela gerou um pecado de incesto, ela gerou duas nações que eram desprezadas. A Bíblia fala sobre a Moabita Ruth, que ela era desprezada pelo povo de Israel, justamente porque ela vinha de uma geração de incesto. Por isso que ela era desprezada. Ninguém queria saber das Moabitas, nem dos Moabitas, por causa disso. Então, a falta de posicionamento e a falta de obediência ao Senhor, às vezes não traz só uma ferida, traz um prejuízo, traz algo contaminoso, algo que não prospera na tua vida, não só para você,
mas atinge a tua família, atinge as pessoas que você ama. A falta de posicionamento, de obediência a Deus, ela atinge, a Bíblia fala, até a quarta, quinta geração daqueles que aborrecem ao Senhor, até a quarta geração daqueles que aborrecem ao Senhor. Aleluia! Aquele que nesse decorrer não se converte ao Senhor, ele fica debaixo da maldição da desobediência. Agora, quando ele se converte, ele quebra essa maldição e dele é uma nova geração que o Senhor tem benevolência até a quinta geração daqueles que temem e caminham com Deus. E nós aprendemos que muitas vezes a desobediência faz com que a minha vida, a sua vida fique paralisada. As coisas não andam. Você corre daqui, corre dali, e corre daqui, corre dali, e a vida não anda. Porque a vida fica paralisada, porque às vezes nós não estamos em obediência àquilo que é a palavra de Deus. Ou às vezes estamos intercedendo por algo que Deus já falou, já foi. Tem pessoas que se apaixonam de tal maneira que o Senhor fala não, a pessoa vai, não quer saber, vai em rebeldia, vai e quer aquilo. Ou Deus, ou negócios, às vezes você quer um negócio e Deus fala não é, e você insiste, vai. Não é? Então, por isso, nós precisamos aprender com o que aconteceu com a mulher de Ló e não olhar para trás. Não é para olhar de onde você veio, a não ser para testemunhar, mas é para você ver o que você já conquistou e daqui para frente você avançar. Não é para olhar para trás. Não é para olhar para as derrotas, mas é para olhar para as vitórias. O que Deus já te deu e a partir daí você avançar para um tempo novo. Prosseguir e alcançar altos objetivos daquilo que Deus já te deu. A partir da estrutura que você tem, daquilo que você já viveu no Senhor, daquilo que você já recebeu das vitórias de Deus. Quantos livramentos Deus já te deu, quantas vezes Deus já falou, quantas vezes Deus já mudou o teu cativeiro, quantas vezes Deus falou que ia fazer uma coisa e Ele fez. Aleluia. E você esquece. Você só se lembra das coisas ruins e fica paralisado olhando para um passado e esquece das bênçãos que Deus entregou na tua vida, dos livramentos que Ele te deu, de situações que você ia participar de algo que não ia te fazer bem, que ia trazer uma destruição para a tua vida, Ele te livrou. Muitas vezes consciente e inconscientemente. Às vezes você nem sabe dos livramentos que Deus te dá. Então nós precisamos avançar e não ficar com a vida paralisada. Avançar em conhecer a Deus, avançar e aprender do Senhor, avançar em procurar se belicar para poder servir a Deus, para ter mais instrumentos, ferramentas, armas espirituais para servir a Deus. Porque se essa mulher ela tivesse obedecido ao Senhor, ela ia cumprir o papel dela de estar com o marido. E não aconteceria um incesto e ter gerado duas nações aqui que foram inimigos de Israel durante um grande tempo. Amém? Então nós precisamos aprender a conhecer ao Senhor. E os tempos são difíceis porque nós estamos num tempo de guerra. Amém? Nós precisamos orar sim por Israel, mas nós precisamos orar pela Palestina também. E não só por Israel. Amém, que Israel é a menina dos olhos de Deus, nós entendemos isso, mas nós somos a Israel espiritual do Senhor. Jesus pagou um preço de sangue por nós. Amém? E nós temos a bênção de Abraão e temos a bênção de Cristo, nós temos todas elas à nossa disposição. E nós precisamos aprender a viver isso. E não paralisarmos, mas entendermos que tudo coopera para o nosso bem. Cada situação, cada obstáculo que o Senhor nos permite viver, Ele está nos dando uma oportunidade de crescer espiritualmente, de crescer, de conhecer mais o Senhor. Amém. Amém? E nós precisamos estar cheio do Espírito Santo, cheio de direção de Deus, desenvolver o nosso chamado. Nós precisamos aprender a desenvolver o nosso ministério. Colocar o nosso ministério
em primeiro lugar. Buscai, pois, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O quanto nós temos procurado o reino de Deus e não o nosso reino? Por quanto nós temos colocado as nossas coisas de primeiro lugar e as coisas de Deus em segundo lugar? Deus entende que nós somos movidos por motivações. Amém. Porque se a sua vida está muito boa, se a sua vida está muito ótima, às vezes você não tem nem vontade de ir na igreja. Nem ler a palavra. Nem ler a palavra. Orar. Nem orar, nem jejuar, nem nada. Mas aí, quando o calo aperta, quando Deus permite situações que nos afligem, nós corremos para Ele. Nós vamos no culto de manhã, culto à tarde, se tiver oração a gente vai, porque a gente quer vitória. Mas nós não paramos para entender que é melhor buscar o reino de Deus e a gente se moldar exatamente da maneira que Deus quer que a gente se molda. Por quê? Porque o evangelho tem que ser pregado. E Deus deu talento para mim, para você, deu talento para nós para que a gente desenvolva o ministério. E nós não temos desenvolvido. Até a Belinha tem o seu propósito, alegrar nós, fazer companhia, ser nossa amiga. A Belinha, gente, olha que linda a Belinha, olha os olhos dela. Até ela, Deus criou com um propósito. Propósito de nos abençoar, de nos alegrar o coração. Então tudo foi criado por Deus. Todos os animais, todas as coisas foram feitas para nós, para o homem. É verdade. Todo o fruto da terra. Às vezes nós que estamos aqui na Vila Guilhermina, né, na casa da nossa querida irmã Silvana, então tem praias aqui. E tudo isso foi feito para o homem. Deus fez para nós. Tem pessoas que não usufruem dessas coisas porque acham que é pecado. Porque não avança espiritualmente, porque são pessoas que estão como a mulher de Ló, paralisadas. É óbvio que ninguém está falando de você botar uma roupa indecente e ir para a praia. Ninguém está falando disso. Nós estamos falando de usufruir do bem do Senhor aqui na terra também. Mas ser pessoas espirituais. A praia serve também para fazer batismo. Eu já fiz diversos batismos na praia. É verdade. Para isso também serve. Mas para a gente glorificar, exaltar o nome do Senhor por tudo que Ele fez por nós. Amém. Mas precisamos também se armar para servir a Deus. Porque Deus quer que nós servamos a Ele. Deus não quer que nós ficamos estagnados, com a vida estagnada, pensando no passado, pensando no que já viveu, no que já teve. Deus quer que você parta daqui para frente, que você avance. Não quer que você retroceda. Coisas novas. Né? Ele quer que você continue procurando mais dele, prosseguir em conhecer a Deus. Você ter instrumentos espirituais para poder louvar o Senhor, para poder orar, para poder ministrar, para poder salvar as pessoas. Enquanto você salva alguém, Deus usa uma pessoa para salvar um parente seu. Amém. Ser instrumento na mão de Deus. E para destruir as obras das trevas, porque Satanás muitas vezes se esconde nas coisas. Ele se esconde no negócio, se esconde no condomínio, ele se esconde. E nós precisamos ser que nem a Belinha, ser atalaia. Quando sentir a presença de algo que está fora do comum, nós denunciarmos, entrar em oração, entrar em batalha espiritual. E aprender de Deus, porque cada dia Deus traz novos conhecimentos para você. Amém? E quando você aprende novos conhecimentos, você traz o novo de Deus. E você avança, porque a nossa mente é limitada. A Bíblia fala que quem tem o Espírito Santo decide todas as coisas, e de ninguém é decidido.
E que o Espírito Santo ensina todas as coisas para nós. E muitas vezes nós abrimos mão de aprendermos com alguém que o Espírito Santo já ensinou. A gente acha que... E nós não vamos aprender nada, a não ser que realmente você buscar. Orar muito, buscar muito. Caso contrário, você fica estagnado. Você não muda a tua posição. Agora, quando você aprende de Deus as coisas, quando o Espírito Santo vai trazendo entendimento e vai trazendo pessoas que vão ensinando... Porque tem pessoas que falam assim, eu não preciso aprender nada com ninguém, porque o Espírito Santo vai me ensinar tudo. Se o Espírito Santo vai te ensinar tudo, qual é a necessidade de ter sido escrita a Bíblia? Se o Espírito Santo vai te ensinar tudo, ele não precisava inspirar esses homens de Deus, escritores, para escrever o que o Espírito Santo deu de direção para eles, para que hoje, eu e você, o Espírito Santo não precisasse ensinar tudo para nós, porque está aqui, você lê. Da certa maneira que você aprende com o tempo. Coisas que nós não sabíamos, né? Hoje, nós entendíamos que o Espírito Santo, Deus, é óbvio que eu não critico isso, mas você precisava estar no monte orando, estar buscando, aquela coisa toda, para você ter uma relação firme com Deus. Para você ser intimidade. Hoje nós aprendemos que o Espírito Santo, ele é acessível para mim e para você. Você fala, Espírito Santo, vem sobre mim. Você suga o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre a minha vida. E ele vem. Olha aqui. Suga poder. Ó. Isso chama-se sugar o poder. Espírito Santo, venha sobre mim. E ele vem sobre mim. Ó, talvez você não consiga ver no vídeo, mas quem está aqui consegue ver. E ele vem sobre mim. E eu recebo o poder de Deus. E libero o poder de Deus. Recebo. E libero o poder de Deus. Eu libero unção. Amém? E onde houver uma pessoa enferma, eu libero o poder curador de Jesus Cristo sobre ela. E onde ela tiver uma enfermidade, ela é curada. Por quê? É um instrumento que nós recebemos de Deus para avançar no mundo espiritual, para sair do meio da estagnação. Porque quem faz a cura, quem faz o milagre, é o Senhor. Você é o menos instrumento de Deus, mas você tem que estar disposto. Amém? Amém. A sugar o poder de Deus e liberar o poder de Deus sobre a vida de uma pessoa que tem necessidade. Para que ela seja curada, para que ela seja curada das dores de coluna, para que ela seja curada das dores das pernas, de enfermidades, qualquer tipo de enfermidade, Deus pode curar tudo. Câncer, fala aí de enfermidades incuráveis. Diabetes. Pressão alta. Deus pode curar tudo. Agora, até doenças da alma. Até doença da alma, verdade. Mas nós precisamos, o quê? Exercer o nosso ministério, o nosso chamado. Enquanto nós estivermos paralisados, como a mulher de Ló ficou paralisada, Satanás está destruindo nações, famílias. Destrói tudo que ele pode. O que ele quer fazer é matar, roubar e destruir. Amém? A gente tem visto o Flávio, é um rapaz que ele foi resgatado do homossexualismo. Ele era travesti. Pastor Flávio Amaral. E ele se converteu. E o resgate que ele faz dessas almas é fora de série. Ele resgata travestis, transexuais, gays, lésbicas. Ele tem um ministério específico para isso. Deus chamou ele, tirou ele. E você vê que é uma área que é pouco explorada pelo Evangelho. Bem pelo contrário, há um repúdio em relação a essas pessoas. E ele resgata, ele faz uma obra poderosa, porque ele recebeu um instrumento, ele recebeu um ministério que o Senhor lhe entregou. Ele, com o dinheiro que ele recebe de doações, de dízimos e ofertas,
outros transexuais que querem a conversão, que querem a mudança, ele paga para tirar os seios e tudo mais. Porque muitos dos travestis se caracterizam, colocam seios, colocam bumbum, e ele, com os recursos que é dado a ele, através de dízimos, ofertas, aqueles que querem voltar, tirar, né, os seios e tirar os bumbuns todo, ele paga para as pessoas voltarem a ficar normal. Olha que tremendo isso. Então, a nossa obra no Senhor não é só de ouvir falar, mas é de avançar. É você sair da posição que você estava e você para uma posição melhor. Eu servia a Deus antigamente de uma maneira. Hoje eu sirvo de uma outra maneira melhor do que o primeiro momento. Carregado mais na unção, com mais instrumentos espirituais, com maior conhecimento espiritual, com maior alcance da unção do poder que Deus derramou sobre nós. E não é só a palavra em si, mas é pelos sinais. Porque existem pessoas que falam muito bem, bem melhor que eu falo, mas os sinais não são manifestos. Como eu já vi pastores, no ministério que eu fazia parte, manifestar um demônio, não conseguir expulsar o demônio. Não conseguia. Depois de muito custo, de muita luta, pedindo perdão a Deus e aquilo, começou a expulsar. Aí conseguiu expulsar. Aí ficou chorando, agradecendo a Deus porque conseguiu expulsar o demônio. Porque não tinha unção, não tinha autoridade espiritual. É aquilo que a Bíblia fala. Eu conheço Pedro, conheço os homens de Deus, Tiago, conheço Paulo, mas e você, quem é? Quer me expulsar por causa de quê? Quem é você? Né? Então a gente precisa ter essa autoridade. E essa autoridade se conquista em avançar, a conhecer a Deus. Avançar em conhecimento da palavra. Avançar em saber quem é você e qual é o teu ministério, qual é o teu chamado. O que você precisa desenvolver? Senhor, qual é o meu chamado? Como é que eu vou te servir melhor? Amém. Como é que eu vou fazer melhor a tua obra? Feche os teus olhos. Amém. Repita comigo assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu não quero ficar paralisado ou paralisada como a mulher de Ló. Eu quero, ó Deus, que através da minha vida eu venha alcançar nações, famílias, que os dons espirituais se manifestem na minha vida, que eu possa ser, ó Deus, um instrumento poderoso na tua mão, para mudar, para transformar, para salvar, para curar, para libertar, para abençoar, e para livrar, e para libertar o povo, Senhor. Porque, ó Deus, eu não quero abandonar, eu não quero enterrar o meu chamado. Eis-me aqui, Senhor. Me mostra o meu caminho. Me mostra o meu ministério. O que o Senhor quer comigo. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Agora deixa eu orar. Pai, é grande a tua unção, é grande o teu poder aqui na casa da tua filha. O rebanaço, reberra, seriha, churreberra. O remerrando, rehaçu, remerralabacai. Pai, aonde chegar este vídeo, aonde chegar o som da minha voz, que este poder, rebaçu, rebecarabaras, que estas palavras queimem, Senhor, no coração, queimem, Senhor, no ministério, queimem na vida dos teus servos. Onde houver um servo teu, Senhor, um escolhido teu, que está com a vida paralisada, nós destruímos todas as amarras, todas as cadeias, nós nos colocamos em liberdade para poder exercer o teu ministério, exercer o chamado.
Nós quebramos, Senhor, toda sentença, toda palavra maldita, toda oração contrária, todas as prisões, toda a frustração, Senhor, toda decepção, todo desapontamento, meu Deus, eu quebro agora na autoridade de Jesus, como igreja de Jesus Cristo. Nós quebramos todo o fator antinatural, tudo aquilo produzido por Satanás e seus demônios para paralisar a vida dos teus filhos, para trazer destruição, Pai. Oh, ribaxere behandarabacai, labrasui decantarabá, Senhor, dá claridade, Senhor, para que eles possam ver o seu chamado. Aleluia, e seguir na caminhada contigo, Senhor. Que nós não ficamos desapercebidos, mas que nós possamos, ó Deus, ver e ouvir aquilo que é necessário ouvir. Eu os abençoo, coloco o poder desta palavra sobre a tua vida e declaro que você vai avançar, poderosamente para um tempo novo, de grandes experiências, de grandes patamares, com teu Deus, de intimidade, de experiências sobrenaturais, de ministrar curas, prodígios e maravilhas, porque o tempo são difíceis e o Senhor tem uma grande colheita para ser feita e Ele precisa de mim, precisa de você. Arreganse as mangas e vamos junto. Deus não tem prazer em quem retrocede. Avance apostolicamente para aquilo que o Senhor tem te chamado para a tua vida. Aleluia, aleluia. Eu te abençoo. Eu abençoo a tua casa e a tua família. Eu abençoo os teus negócios. Eu abençoo a tua saúde. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo o teu ministério. E declaro você próspero e abençoado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba o poder desta palavra sobre a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Amém.